todos, nesse vídeo eu falarei sobre a importância do networking dentro da advocacia, principalmente para a advocacia full service, multidisciplinar. Então vamos lá. Eu vou utilizar como exemplo a minha própria atuação. Eu sou um advogado, o meu escritório físico fica aqui no município de Sumaré, mas eu atendo clientes do Brasil inteiro e eu trabalho de uma forma multidisciplinar, ou seja, eu não sou aquele advogado que atende somente determinada área. Porém, eu tenho minhas especialidades, por exemplo, eu atuo mais na área tributária, área civil, todas as áreas dentro da área civil, família, imobiliário, contratual também, mas tem algumas outras áreas que eu não tenho aquela expertise, porém eu atendo também. E como que funciona? Nós sabemos que o direito é um universo muito grande, dificilmente nós vamos conseguir dominar todas as áreas do direito. É um universo, é muita coisa. E eu tenho uma política pessoal, isso é política minha mesmo, de nunca fechar a porta para um cliente que me procura. Porque como que funciona? Se um cliente ele vem hoje no meu escritório e me procura, por exemplo, uma área trabalhista, que não é o que eu tenho maior expertise, eu falo, eu não trabalho com trabalhista, e ele vai atrás de outro advogado, pode ser que futuramente ele precise de uma outra demanda que não necessariamente seja trabalhista, mas seja uma das áreas que eu já tenho um domínio melhor. Só que se eu fechei a porta para ele no primeiro momento, ou seja, não atendi ele não vai mais me procurar. Então ele vai voltar naquele advogado que atendeu ele primeiramente ou algum outro. Então eu tenho essa política. E como que eu consigo atender tantas demandas que não são exatamente da área que eu tenho domínio? Por meio do networking. Então eu tenho aqui no meu escritório hoje algumas parcerias com advogados, eu tenho também um escritório de contabilidade que ele presta alguns serviços quando eu preciso desse tipo de atendimento. Então eu consigo, agora falando mais especificamente da advocacia, por exemplo, a área previdenciária eu tenho uma parceria também trabalhista e um advogado que trabalha na área criminal. Então são áreas, assim, não que eu seja totalmente leigo, eu tenho um mínimo de conhecimento, na faculdade nós temos uma visão bem ampla do direito, mas não tenho aquele know-how, aquela expertise, de repente, para alcançar o melhor resultado para o meu cliente. E por meio da parceria, eu consigo justamente entregar o resultado final adequado e desejado por aquele cliente. Então, como que eu trabalho aqui? Eu tenho uma política assim, eu atendo o cliente, ele vem até o meu escritório pessoalmente, ou ainda que não seja pessoalmente, mas eu colho a documentação necessária, assinatura das procurações, contrato do honorário, escaneio o que tem que ser feito, e aí, feito isso, eu encaminho a documentação para o advogado que é parceiro meu. Então, por meio desse networking, aí aquele advogado que ele tem geralmente até pós-graduação, tem aquele know-how, aquela expertise em determinada área, fará aquela parte mais específica, que talvez eu não tenha tanto domínio. E o que isso vai ser bem interessante? Porque o resultado final, lá na ponta, existe o cliente. E ele vai receber um resultado de excelente qualidade, porque são pessoas especializadas que estará fazendo aquela parte necessária. E aí eu atuo de forma conjunta, inclusive audiência, alguns atos eu faço junto também, cada caso é um caso, né? Mas o meu cliente ele vai ficar satisfeito e normalmente ele volta com uma outra demanda, nem todas depois eu vou utilizar na parceria. E também uma coisa que é muito importante dentro da advocacia, que são as indicações. Então, se você consegue entregar aquele efetivo resultado para o cliente, ele vai se lembrar de você quando tiver que indicar alguém e até mesmo se ele precisar de uma outra coisa. Por exemplo, inventário, que é uma coisa que muitas pessoas às vezes acabam precisando ao longo da vida, né? Perde de repente um ente querido e tem partilha de bens, que aí, por exemplo, seria uma área civil, que é o que eu, por exemplo, atuo bastante. Só que se naquele momento eu fechei a porta quando ele me procurou com uma outra demanda, ele não vai lembrar de voltar para o meu escritório, ele vai no que atendeu ele primeiramente. Então eu tenho essa política. É claro que isso de repente não se aplica para todas as pessoas, porque tem muitas pessoas que trabalham de forma só especializada e não tem nada de errado nisso. Isso é questão de perfil, eu estou trazendo o que é o meu perfil. Então eu tenho esse atendimento multidisciplinar. É claro que nós temos que ter a humildade de saber que nós não somos bons em tudo e por meio desse networking nós buscarmos pessoas, montar um time, né? Então eu tenho um time que eu falo assim, o meu time é bom. Então quando alguém vem me procurar, eu sei que eu vou entregar o melhor resultado para o meu cliente. Uma coisa bem interessante também que o network propicia
Às vezes, dentro da advocacia, nós temos alguma dúvida que nós, de repente, precisaríamos conversar com algum outro profissional para esclarecer alguma dúvida, de repente, algum modelo de peça. E se você não tem uma parceria firmada, o que seria mais ético e correto é você pagar, ainda assim, uma consulta para aquele profissional, por um modelo de peça, seria o normal. Quando você tem uma parceria, como é uma via de mão dupla, ele também pode ter isso de mim, então eu consigo de repente esclarecer alguma dúvida, obter algum modelo de peça, porque eu já tenho um contato direto com ele. Então isso faz com que ambos cresçam de uma forma assim exponencial, você consegue escalar o seu trabalho. Então nós temos que, principalmente na era digital que nós vemos hoje, as informações são muito rápidas, as mudanças também, nós temos que literalmente sair da zona de conforto, buscar conhecimento, nós temos que ter aquela resiliência de nos reinventarmos a cada dia para conseguirmos o melhor resultado, porque às vezes nós até conseguimos chegar no sucesso, falar, não, estou num patamar bacana, porém se manter no sucesso já é uma coisa um pouco mais difícil, manter aquele padrão de qualidade, principalmente se você quer crescer. Então o networking, e no caso daqui da advocacia que eu faço por meio de parcerias, que não tem aquele vínculo empregatício, pelo menos desses que eu utilizo para networking, ele me permite escalar a minha advocacia, porque eu consigo atender múltiplas demandas sem ter que de repente me desgastar numa área que eu não tenho tanto domínio. Então eu já passo para quem tem aquele domínio e o meu cliente vai ter aquele melhor resultado. Então essa mensagem, esse recado que eu gostaria de passar hoje, até mesmo o termo, networking, seria net no inglês, seria rede e work, trabalho. Então você vai fazer a sua rede de trabalho. Então você vai montar uma rede de profissionais que você julga competente, que vocês tenham esse relacionamento profissional na busca do melhor atendimento, da melhor prestação de serviço para o seu cliente. E com certeza isso, você fazendo da forma correta, eu tenho contratos de parceria, inclusive com os advogados que trabalham comigo assim, você vai ter uma efetividade muito melhor dentro da sua advocacia. Então por hoje seria só isso, estou à disposição para de repente alguma dúvida que alguém venha ter, terei o maior prazer de conversar, de atender também, e nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.